irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. E quando você encontrar, em reverência à palavra, você fica de pé. Deus, você pode fazer a leitura, por favor? Do verso 1 até o verso 6. Todos encontraram, meus irmãos? Marcos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matar. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. E que sejamos impactados e transformados nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa é uma passagem que os três evangelhos sinóticos relatam. Tanto Mateus, Marcos e Lucas relatam esta mesma cura deste homem. Mas, irmãos, o que nós precisamos ter muito bem entendido em nossas vidas é que existem dois tipos de religiosidade. Tem aquela religiosidade, digamos que boa, correta, que é aquela que busca a vida. Mas também tem aquela religiosidade que, digamos que ela seja errada, que ela não busca a Deus, a vida, mas que ela conduz à morte. A verdadeira religiosidade, ela busca servir a Deus e amar a Deus. Mas a falsa religiosidade, ela é baseada em princípios e em tradições, exatamente, em costumes. A verdadeira religiosidade, ela procura fazer o bem a todos, mas a falsa religiosidade, ela vive amarrada a tradições, a costumes que muitas vezes nos escravizam e impedem que nós sirvamos a Deus e que nós também sirvamos ao próximo. A verdadeira religiosidade, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele sintetizou muito bem quando ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 lições, quando Jesus disse: olha, primeiro e principal mandamento, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. E o segundo mandamento, e também ama ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus resumiu muito bem o que seria a boa e certa religiosidade. Mas a falsa e a má religiosidade, ela deixa o crente, ela deixa o cristão amarrado a certas tradições, a certos costumes que muitas vezes nos impedem, meus irmãos, de servirmos a Deus e de servirmos ao próximo. Como nosso grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O nosso padrão de religiosidade é Jesus Cristo. Nesse texto ele nos apresenta, meus irmãos, 3 formas
ou 3 costumes que Jesus tinha, com base na sua religiosidade correta. Primeiramente, o versículo 1 vai dizer que Jesus tinha um costume de ir à sinagoga. Versículo 1 vai dizer aí, de novo, Jesus estava indo à sinagoga. Lucas vai descrever isso muito bem, que ele vai dizer lá no capítulo 4, que era costume de Jesus ir sempre à sinagoga, era costume de Jesus ir sempre à igreja. E quando Jesus chegou naquela sinagoga, ele viu 2 espécies de pessoas que estavam ali. A primeira espécie de pessoas, meus irmãos, eram aquelas que estavam aflitas, eram aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que estavam com problemas, aquelas pessoas que estavam abatidas, aquelas pessoas que estavam sofridas, amarguradas, entristecidas. Pessoas que muitas vezes, pelo sofrimento da vida, pelas dificuldades da vida, chegam à igreja abatidas, melancólicas, ansiosas, depressivas, tristes. E quando nós olhamos para este homem da mão atrofiada, ele é perfeitamente, meus irmãos, o exemplo de pessoas, nessa espécie de pessoas que Jesus viu quando entrou na sinagoga. Muitas vezes, irmãos, e eu digo isso porque também faço parte desta espécie, que um dia cheguei na igreja abatido, que um dia cheguei na igreja com alguma parte da minha vida, como daquele homem atrofiado, é verdade. Às vezes são os nossos sentimentos que estão atrofiados. Às vezes é a nossa emoção que está atrofiada. Muitas vezes, meus irmãos, é uma área específica. Às vezes é a nossa comunhão com Deus que está atrofiada. Às vezes é o nosso momento de oração, a nossa comunhão com Deus que anda atrofiada. E este homem da mão atrofiada representa muito bem esse grupo de pessoas que o Senhor Jesus viu aflitas. Mas Jesus viu também, meus irmãos, uma segunda espécie de pessoas, que eram aquelas pessoas de coração endurecido. Eram pessoas que foram à sinagoga, não com o objetivo de aprender a palavra de Deus. Foram pessoas que foram para a sinagoga, não com o objetivo de ensinar a palavra de Deus, não com o objetivo de ajudar a outras pessoas, mas tinham pessoas naquela sinagoga que estavam ali com um único objetivo, que eram de tentar incriminar a Jesus. E olha, tem ainda muita gente na igreja, meus irmãos, que chega com um coração duro, às vezes com um coração muito sofrido, muito machucado, e às vezes porque não conseguem ter os seus desejos atendidos, pessoas que não conseguem ter uma resposta para aquela oração que ela tem feito por tanto e tanto tempo. Às vezes elas conseguem sair da igreja, meus irmãos, mais endurecidas do que elas entraram, talvez pensando que a culpa seja de Deus, quando na verdade talvez aquilo que elas estejam pedindo a Deus não seja bom para elas, e o próprio Deus, para que não machuque mais essas pessoas, o próprio Deus não permite que esse sonho seja realizado, que esse desejo seja atendido. Tinha aquele grupo de pessoas ali que foram para aquela sinagoga somente querendo ver o mal de Jesus. Aqueles fariseus, provavelmente, eles podem e devem ter levado aquele homem da mão atrofiada, não com o desejo de querer ajudá-lo, mas com o único objetivo de querer pegar Jesus em algum delito, algum crime, algum pecado que fosse passível de condenação à morte. Infelizmente, tem pessoas que usam corretamente a sua religiosidade, mas o texto vai nos dizer também que tem pessoas que usam incorretamente a religiosidade. Um segundo costume de Jesus
é que ele ia para a sinagoga ou ele ia para a igreja para ensinar a palavra de Deus. Diz aí o evangelista Lucas, no capítulo 6, verso 6, que Jesus foi para aquela sinagoga para ensinar as Escrituras Sagradas. Aliás, Marcos, no capítulo 1, vai dizer que o próprio Jesus disse: olha, foi para isso que eu vim ao mundo, para ensinar as Escrituras Sagradas para o povo. E Jesus tinha prazer em ensinar a palavra de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, Jesus, ele era o próprio Verbo de Deus, ele era a palavra encarnada. Por isso ele dizia: olha, obedeçam às Escrituras, leiam as Escrituras, mas principalmente creiam e obedeçam às Escrituras Sagradas. Porque somente nessas Escrituras é que vocês encontrarão a verdadeira salvação, é que vocês encontrarão a bênção e que vocês encontrarão a vida. Jesus tinha prazer em ensinar a palavra, porque ele sabia que a palavra de Deus tem poder. Terceiro costume de Jesus é que ele sempre acudia aquelas pessoas aflitas. Diz o texto, meus irmãos, que Jesus viu aquele homem que estava com a mão atrofiada. Mas é bem verdade também, meus irmãos, que Jesus nunca deixou de socorrer uma pessoa. Nós nunca vimos Jesus vendo uma pessoa necessitada e simplesmente passar ao largo dela sem que o próprio Jesus a acudisse. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, doentes, procuraram o Senhor Jesus e ele parava tudo o que estava fazendo para socorrer aquelas pessoas. É bem verdade que Jesus algumas vezes fugia de pessoas, principalmente quando as pessoas queriam que ele fizesse o que ainda não era devido. Por exemplo, tinha pessoas que queriam coroar Jesus como rei, o rei dos judeus, antes do tempo. Mas Jesus não permitia, porque ele sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora. Mas deixar uma pessoa necessitada, deixar uma pessoa aflita, desamparada, nunca, jamais, em tempo algum. Ao contrário daqueles fariseus, que largaram aquele homem lá, com o único objetivo de verem Jesus sendo incriminado. Eles não se importavam com aquele homem que estava aflito naquele momento, e muito menos com as outras pessoas também. Por isso, meus irmãos, há uma pergunta que nós precisamos fazer a esse texto, e ele nos apresenta duas respostas. Qual o valor de uma vida? Qual o valor de uma vida, meus irmãos? Essa é a pergunta. E o texto nos apresenta duas respostas. Primeiro, quanto valia ou qual era o preço de uma vida para os fariseus? Porque vai dizer o texto, meus irmãos, que os fariseus davam mais valor às tradições do que a própria vida. Quando eles foram ali àquela sinagoga, e quando eles levaram aquele homem da mão mirrada, da mão atrofiada, eles não estavam preocupados no bem-estar daquele homem. Aliás, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus estava nos dizendo neste momento, Mateus, é que o homem é muito mais importante para Cristo do que simplesmente as tradições, do que os costumes. Os fariseus eram totalmente presos aos costumes, às tradições. E ao levar aquele homem lá, talvez na cabeça de uma pessoa leiga, pudesse pensar que os fariseus estavam sendo bonzinhos. Mas essa não era a intenção deles. Repito, meus irmãos, esses homens, esses fariseus, querendo tramar contra Jesus, querendo aplicar uma punição em Jesus, eles fizeram essa armadilha. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles haviam elaborado 39 leis referentes ao sábado, do que não poderia ser feito, meus irmãos.
E isso não estava na lei de Moisés. Querem um exemplo? No dia de sábado, imagine, meus irmãos, que tem lá um pedreiro construindo um muro, e de repente um muro caísse por cima desse pedreiro. Se aquele muro, Carlos Eduardo, se fosse uma quedazinha tranquila assim, de um milheiro de tijolos assim, e se aquele pedreiro tivesse quebrado somente os 2 braços e as 2 pernas, mas não tivesse quebrado o pescoço e ele estivesse conversando, vocês acham que os fariseus iam socorrer uma pessoa dessa no sábado? Não. Iam esperar chegar, ia esperar passar a hora, para quando virasse para o outro dia, aí eles socorreriam. Ou imaginemos, meus irmãos, que uma pessoa adoentada estivesse, sei lá, com uma dor de cabeça muito forte. Forte daquele jeito que tinha que ser um remédio fortíssimo para aquela pessoa. Se não fosse caso de vida ou morte, eles não socorreriam aquela pessoa. Esperariam para um outro dia, para um outro momento. Mas no sábado não se podia fazer isso. E até hoje, eu estava dando uma pesquisada, meus irmãos, e lá em Israel tem alguns prédios mais novos, que existe o elevador normal e existe o elevador do sábado. Este elevador do sábado, ele para de andar e andar, para que o israelita lá, o israelense lá, ele não precise apertar o botão do elevador. Porque eles levam tão a sério essa história de não trabalhar, não fazer nada no sábado, que nem o botão do elevador para subir lá para o andar dele, ele aperta. É por isso que o elevador já é programado para parar de andar e andar, subindo e descendo o dia todinho. Pergunto, meus irmãos, vocês acham mesmo que Jesus ia se conformar com uma coisa dessas? Vocês acham que Jesus, vendo uma situação dessas, ele ia ficar calado? Absolutamente não. Socorrer uma pessoa necessitada é a melhor forma de nós guardarmos o nosso sábado, que no nosso caso é no domingo. Era necessário fazer o bem, Jesus disse. Oxe, não vai fazer o bem não? E não vai socorrer a pessoa não? Vou ficar amarrado a uma tradição que não veio nem da parte de Deus, mas que foi feita, Regiane, da parte de homens. De jeito maneira. Vamos socorrer a pessoa, vamos socorrê-la. Jesus não ficaria preso a tradições, a costumes. E olha que os fariseus fizeram isso de propósito. Quanto vale uma vida para um fariseu? Uma vida para um fariseu, meus irmãos, valia menos do que simplesmente uma mera aparência. Porque ao levar aquele homem lá, eles sabiam que Jesus não ia ficar parado. Eles sabiam, irmã Dorinha, que Jesus não ia ver uma pessoa sofrendo e ia ficar quieta. Mas o que eles não contavam é que Jesus sondava o coração deles, como nós cantamos agora há pouco. Jesus que sonda os corações. Jesus olhou, viu a mente deles, que era uma mente má, uma mente perversa, uma mente corrupta. E Jesus viu a maquinação deles, viu a ardileza deles. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele disse: é mais importante no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar pela morte? Qual foi a resposta deles? Boquinha de siri, calados, porque eles sabiam que estavam errados. E meus irmãos, nesse momento, Jesus pegou aqueles fariseus no contrapé. Jesus pegou, sabe aquela expressão, o tiro saiu pela culatra, Jeane? Quando uma pessoa tenta fazer um mal para o outro e de repente o negócio dá errado, e aquele mal que era para ser para o outro volta para a própria pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque o mal que eles queriam fazer a Jesus se voltou contra eles.
Porque se eles queriam incriminar Jesus, dizendo que Jesus estava desrespeitando o sábado, e Jesus disse: oxe, mas eu estou fazendo bem, eu estou desrespeitando. Imagine vocês que não socorreram a pessoa doente, que ao invés de ir para a sinagoga para aprender da palavra de Deus, para cultuar a Deus, para orar a Deus, para fazer o bem a Deus, eles estavam lá com o objetivo de fazer o mal a Jesus. Ao invés de promover o ensinamento das Escrituras, eles estavam lá somente com o objetivo de pegar Jesus em um contrapé, em um erro, um escorrego. Então, meus irmãos, aqueles homens que queriam fazer o mal a Jesus, acabaram eles próprios sendo envergonhados, porque ao invés de fazer o bem no sábado, eles estavam planejando o mal contra Jesus Cristo. Mas ao contrário, Jesus Cristo, que pagou o mal com o bem, envergonhou aqueles homens. Quanto vale uma vida para os fariseus, meus irmãos? E não se espantem, mas vale menos do que um animal. Num texto paralelo desse, quando Mateus escreve, lá no capítulo 12, então Mateus inverteu essa lógica, e Jesus vai dizer: olha, aliás, os fariseus perguntam para Jesus: é lícito, é correto salvar uma ovelha que caiu num buraco no dia de sábado? E Jesus disse: se nós socorremos uma ovelha, se nós tiramos uma ovelha do buraco, se nós tiramos uma ovelha de um barranco, quanto mais um homem. Afinal de contas, meus irmãos, o homem é mais importante do que o animal. O homem é mais importante do que o dia de sábado para Jesus Cristo. E com isso ele deixou aqueles fariseus também sem resposta. É mais importante, meus irmãos, as pessoas para Deus do que os animais. Afinal de contas, Deus colocou a alma apenas no homem e não nos animais. E eu não digo com isso, meus irmãos, que nós devemos desprezar os animais de jeito nenhum. Está aqui o nosso irmão Alberto e Helena, que tem Luke, o vigilante da casa. Aí agora nós temos Hulk e Scooby, não é, Felipe? É Hulk e Scooby. Ah, cara, menino, já chegou outra na família? Tem Atena. Menino, ei, daqui a pouco, João, vai ter o Marvel todinho lá. Daqui a pouco vai ter o Marvel todinho. Os X-Men, os mutantes. Como é o nome da tartaruguinha de Thomas? Florendinha. Oi? Florendinha. Florentinha. Thomas tem uma tartaruga. E meus irmãos, eu não estou dizendo com isso que nós não devamos amar os animais. Não é isso não. Eu particularmente, quando podia criar cachorro, eu já criei um pastor alemão e um Rottweiler. Então, eu sou suspeito para falar de gostar de animais, porque eu gosto. Não posso criá-los por conta dos transplantes, mas gosto. O problema é que tem pessoas que amam mais animais do que pessoas. Tem pessoas que dizem que é melhor se relacionar com animais do que se relacionar com pessoas. Daniel é pretinha e tem a outra cachorrinha lá, que eu não me lembro o nome dela. Oi? Sim, Daniel de Patrícia, de Rosinal. É Mel? É pretinha e Mel, né? É Bob? Bob e Mel, eu não disse? Eu disse. Não é pretinha, é de Ricardo, porque é muito cachorro. Cuidar mais de animais do que cuidar de pessoas, meus irmãos, é algo que certamente Jesus não faria. E é algo que nós também não podemos fazer. Nós não podemos amar mais animais do que pessoas. Embora animais hoje em dia fazem parte da casa. Agora tem gente que gasta rios de dinheiro com animais. É um negócio danado. Tem uma cachorrinha, minha sogra tem uma cachorrinha que a cachorrinha passa bem. A cachorrinha passa bem, que é uma beleza. Animais valiam mais para os fariseus do que pessoas.
Mas aí, meus irmãos, há uma segunda resposta para essa pergunta: qual o valor de uma vida? Agora vamos fazer esta pergunta para Jesus: qual o valor de uma vida para Jesus? E certamente as tradições, os costumes, a falsa religiosidade vale muito menos para Jesus. Se aqueles fariseus estavam com raiva porque Jesus estava curando no dia de sábado, se você ler os evangelhos, você vai perceber que nos dias de sábado, alguns milagres foram feitos por Jesus. Por exemplo, um endemoniado em uma sinagoga, a sogra de Pedro, esse próprio homem da mão atrofiada, uma mulher que fazia 18 anos que estava andando corcunda por causa de um espírito maligno, aquele paralítico do tanque de Betesda. Milagres que Jesus fazia no dia de sábado, porque ele não se prendia a essas tradições. Porque mais importante para Jesus são vidas, são pessoas do que tradições de homens, que inclusive não foram nem determinadas por Deus. Para Jesus, vidas são mais importantes do que certas tradições, que muitas vezes, meus irmãos, nos deixam trancados, amarrados, amordaçados. E com isso nós não conseguimos fazer o bem às pessoas e não conseguimos cumprir aquele segundo mandamento tão importante de amar o próximo como a nós mesmos. Servir as pessoas no sábado é algo tão importante, meus irmãos, que Jesus estava fazendo isso. E não é que Jesus desrespeitasse o sábado, não. O Senhor Jesus disse: olha, eu sou o Senhor do sábado. E o que é impossível para Jesus? Nada. Muito menos fazer o bem ao próximo. Agora, para nós que somos cristãos, e para nós que não temos apenas o sábado, porque o sábado para nós cristãos é o domingo. Acontece que no domingo existe aquela ideia de guardar o domingo porque é o dia do Senhor. Mas o que precisamos ter em mente, meus irmãos, é que o dia do Senhor precisa sim ser guardado, mas não de forma que a gente passe um dia todinho sem fazer nada, igual os judeus. Pronto, pastor, olha, hoje é domingo, eu vou dormir até 1h da tarde, porque dormindo eu não vou pecar, não vou falar besteira. Eu vou dormir até 1h, porque aí eu não vou sair de casa, eu vou ficar quietinho. Mas acontece que aí você dorme até 1h, e aí você não louva a Deus. E aí você é impedido de fazer uma boa ação para uma pessoa. E com isso, olha, meus irmãos, a gente não pode simplesmente se prender a teorias, simplesmente a sermos teóricos. Precisamos exercer a nossa fé e pô-la em prática. E sim, no domingo você pode fazer o bem, você deve fazer o bem às outras pessoas. Deve ir à casa do Senhor, sim, mas você também deve fazer o bem às outras pessoas, porque se Jesus fazia, nós também podemos e devemos fazer. Segundo lugar, quanto vale uma vida para Jesus? Vale muito mais do que os objetos e do que as coisas que nós possuímos. Lembram da pergunta da ovelha? Jesus disse: olha, vocês valem muito mais do que ovelhas. Se vocês salvam ovelhas no dia de sábado, quanto mais pessoas. Façamos o bem às pessoas. Vocês lembram que Jesus disse: olha, meus filhos, meu pai não deixa faltar alimento para o pardal. Meu pai não deixa desprovida aquele lírio do campo, a planta. E meus irmãos, se Deus não deixa de socorrer uma planta, se Deus não deixa de socorrer um pardal, quanto mais vocês que são filhos de Deus. Uma vida para Deus, a sua vida para Deus, vale muito mais do que um pardal, do que uma ovelha, do que uma planta. Afinal de contas, Deus deu o Filho dele por você. Quanto vale uma vida para Jesus? Certamente valeu a própria vida dele. Quando aqueles fariseus levaram aquele homem da mão atrofiada para a sinagoga, Jesus sabia, Tade,
que se ele curasse a mão daquele homem, ele seria incriminado por estar fazendo uma coisa ilícita para os fariseus no sábado. Jesus tinha essa consciência, Jeane, que se ele curasse aquele homem, ele seria condenado à morte. Porque era isso, esse era o objetivo, Lena, dos judeus. Era incriminar Jesus, era condenar Jesus à morte. Mas ele não se importou com a sua própria vida. Ele disse, olha, se é para entregar a minha vida para que uma outra pessoa receba um bem, a minha vida será entregue. Aliás, a sua própria vida foi paga com a vida de Jesus Cristo. A sua própria vida, a sua e a minha, foram compradas por um alto preço, e o preço que foi pago pela sua e pela minha vida foi o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz do Calvário. Ele se entregou por você e por mim, e ele nunca se negou a se entregar. Muito pelo contrário, ele foi como uma ovelha junto aos seus tosqueadores, sem reclamar, sem falar, sem murmurar. Ele entregou a sua vida por você e por mim, por amor. Por amor. E se somos imitadores de Cristo, precisamos fazer o bem às pessoas, meus irmãos. Precisamos promover o bem a todos, indistintamente. Precisamos honrar o sacrifício de Cristo. Precisamos ser imitadores do nosso Senhor e fazer tudo aquilo que Ele fez. É porque é difícil nós tentarmos nos colocar no lugar do outro. É difícil querermos sentir a dor do outro. É difícil querer sentir o sofrimento do outro. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele entendia que a vida dele seria entregue por aqueles que estavam sofrendo, ou seja, vocês e eu. Finalmente, meus irmãos, quando nós olhamos para esse sacrifício de Cristo, nós percebemos que, se por um lado Jesus Cristo entregou a sua própria vida para salvar ou para curar uma pessoa, por outro lado nós olhamos que aqueles fariseus se juntaram com os herodianos para promover ali uma forma de tentar levar o Senhor Jesus à morte. É isso que está aí no versículo 6 de Marcos. Mas afinal, quem eram esses herodianos? Quem eram esses homens? Esses homens, os herodianos, eram um partido político, um grupo radical de judeus que, inconformados, se juntaram e agora eles defendiam que a dinastia de Herodes, aquele Herodes o Grande, o que construiu o grande templo, queriam que os seus descendentes, ou que o próprio reinado dessa família de Herodes, continuasse se perpetuando no poder. Eles queriam que o próprio Império Romano continuasse dominando a Palestina. E sabe aquela expressão, meus irmãos? Quando o inimigo é forte, até os outros que não se bicam se juntam. Porque o que nós vemos aqui são fariseus e herodianos juntos. Mas em outros momentos, os fariseus também se juntaram com os saduceus, com o mesmo objetivo de querer incriminar a Jesus. Nós vimos isso também quando os fariseus e os saduceus se juntaram para incriminar o apóstolo Paulo. O que eles não contavam é que Paulo, sendo também um fariseu e sendo profundo conhecedor, Alberto, da lei, aí estavam lá os fariseus e os saduceus naquele intuito de incriminar Paulo. Aí Paulo disse, olha, vocês estão querendo me incriminar, mas eu acredito na ressurreição. E aí os fariseus acreditavam, mas os saduceus não. E aí Paulo promoveu uma disputa, uma guerra ali entre fariseus e saduceus, a ponto de o próprio Paulo ter que ser retirado da presença deles. Mas quando o inimigo é forte, até aqueles que não se bicam se juntam para derrotar aquele inimigo mais forte. Só que o inimigo aqui era Jesus. E os seus opositores se juntaram. E finalmente, meus irmãos, concluindo esta mensagem, chegando no finalzinho dela, ao desmascarar aqueles fariseus, aqueles homens maus, Jesus, com isso, ele estava envergonhando aqueles homens. Porque, meus irmãos, Jesus
sondando, vendo os corações, porque não nos enganemos, os olhos do Senhor contemplam bons e maus. E ao entrar naquela sinagoga, Jesus sabia qual era a intenção do coração daqueles homens. Assim também, meus irmãos, todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor, ainda que você embrulhe o seu coração, ainda que você envelope o seu coração, Deus sonda e Deus sabe o que se passa dentro do seu coração. Deus sabe quais são as suas intenções ao vir à casa do Senhor. Deus sabe como foi que você entrou nessa igreja hoje. Deus sabe de que forma você veio. Qual foi a sua intenção ao colocar os pés nessa casa de fé e de oração. Os olhos do Senhor contemplam bons e maus. E só Ele pode avaliar o desejo e a intenção do nosso coração. Com isso, Jesus estava, meus irmãos, envergonhando aqueles fariseus. Com isso, Jesus estava fazendo com que todos percebessem que os fariseus estavam um pouco se lixando para aquele homem. Eles não estavam nem aí se aquele homem ia ser curado ou não. O grande objetivo deles era que eles não perdessem a autoridade que eles tinham junto ao povo. Porque quando Jesus vem e realiza um milagre como esse no dia de sábado, e Jesus desmascara a intenção negativa dos fariseus, Jesus está humilhando aqueles homens, está dizendo que a intenção deles não é a correta. A intenção correta era do próprio Jesus. Mas aí então, meus irmãos, entram as etapas de um milagre, os passos de um milagre. Porque quando Jesus chama aquele homem para que ele viesse, para que ele ficasse de pé, Lucas capítulo 6, verso 8, Jesus vai dizer para aquele homem na mão atrofiada: levanta-te, levanta-te, homem. Jesus estava fazendo com que aquele homem reconhecesse o seu problema. Jesus estava fazendo com que aquele homem assumisse a sua dificuldade. Talvez aquele homem que tinha a mão atrofiada, ele se escondesse no meio da multidão, para que pessoas não o reconhecessem. Certamente ele tinha vergonha da sua condição. E eu posso dizer isso de causa própria. Porque quando nós temos alguma deficiência, meus irmãos, ou quando nós temos alguma limitação, quando nós temos alguma dificuldade, às vezes a gente fica meio envergonhado. Às vezes a gente fica se escondendo no meio da multidão, para que as pessoas não nos notem, para que as pessoas não nos vejam. Mas Jesus, que tem os seus olhos abertos, ele contempla a todos. E ele fala para aquele homem: levanta-te, reconheça o seu problema, apareça no meio da multidão, para que todos te vejam. Porque enquanto você não reconhecer a sua dificuldade, enquanto você não reconhecer o seu problema, você não vai conseguir receber cura da parte de Deus. É por isso que ele fala: olha, levanta-te, aparece, reconhece o teu problema, para que você seja curado. Jesus quer que você reconheça a sua limitação e a sua dificuldade. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela se escondia no meio da multidão. E quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, ressuscitar a filha dele, aquela mulher toca na roupa de Jesus. E Jesus parou imediatamente e disse: opa, alguém me tocou, alguém encostou em mim. E os discípulos de Jesus disseram: mestre, no meio de tanta gente como essa, você está dizendo que alguém lhe tocou? É lógico, todo mundo deve ter tocado no Senhor. E Jesus disse: não, eu percebi que de mim saiu o poder. E foi para uma pessoa. E Jesus queria que aquela mulher se apresentasse no meio da multidão. Jesus queria que ela reconhecesse o seu problema perante todas as pessoas. E quando aquela mulher fez isso, Jesus a curou. Ah, meus irmãos, reconheça o seu problema. Levanta-te. Fala para o seu Deus. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a sua limitação? Fala para o seu Deus, reconheça, e aí Ele vai agir na sua vida. Segunda etapa do milagre. Marcos capítulo 3, verso 3. Jesus vai dizer: vem para o meio, meu filho. Vem para o meio da multidão.
Jesus, com isso, estava querendo que aquele homem enfrentasse o seu problema. Jesus estava querendo que ele reconhecesse, em primeiro lugar, que ele tinha um problema, mas ele queria também que aquele homem enfrentasse a sua dificuldade, enfrentasse o seu problema, enfrentasse o seu drama. O Antigo Testamento fala sobre um grande general, um general da Síria, um homem chamado Naamã. E aquele homem, certa feita, foi procurar um profeta de Deus, um homem chamado Eliseu. E ele esperava que o profeta de Deus o atendesse imediatamente. Aquele general tinha um problema, meus irmãos. E ele esperava que o profeta Eliseu o atendesse prontamente. Porque ele era um homem de autoridade, era um general de guerra, um homem vencedor. E Eliseu disse: não, eu não vou atendê-lo não. Mas diga a Naamã que vá lá para o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes para que ele fique curado. Aquele homem, aquele general Naamã, ele estava coberto de lepra. Mas só poderia ser visto, ou os seus soldados só conseguiam ver, quando ele tirava aquele seu fardamento, quando ele tirava aquela sua armadura. E é por isso que Eliseu disse: olha, meu filho, vá lá para o rio, se molhe 7 vezes. E foi necessário que ele tirasse a sua armadura. E quando ele tirou a armadura, todos viram que o corpo daquele homem estava coberto de lepra. Ele precisou enfrentar o seu drama, o seu medo, o seu problema. E ao mergulhar pela 7ª vez naquele Rio Jordão, diz a Bíblia que quando ele se levantou, o corpo dele estava totalmente limpo e a sua pele como de um bebê. Mas foi necessário que ele enfrentasse o seu problema. Ainda que com raiva, porque Naamã estava furioso. Mas ele enfrentou os seus problemas. E você? Tem essa coragem de enfrentar o seu problema? Se ainda não tem, peça essa coragem a Deus. E certamente Ele tirará essa força, esta coragem. Terceira e última etapa do milagre. Jesus vai dizer agora, versículo 5: estenda a tua mão, meu filho. Estenda a tua mão. Jesus não apenas mandou aquele homem reconhecer, não apenas mandou aquele homem enfrentar os seus problemas, mas Jesus mandou agora ele exercitar a fé dele. Meu filho, estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Jesus sabia o que viria pela frente. Aquele é o exercício de fé, meus irmãos. Um exercício de fé daquele que o apóstolo Pedro teve quando estava naquele barco na tempestade e Jesus vinha andando por sobre as águas. E quando Pedro avistou Jesus e disse: mestre, permitas que eu vá ter contigo por sobre as águas? E Jesus disse: vem, Pedro, anda. E enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou por sobre as águas. Enquanto ele estava exercitando a fé dele, ele andava por sobre as águas. Mas a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, foi aí que ele começou a afundar. Ou quando aquele paralítico do tanque de Betesda, que já fazia 38 anos que estava acamado naquele lugar lá, esperando um milagre acontecer na sua vida, e Jesus chega perto dele e pergunta: queres ser curado? Imagina Jesus perguntando para mim: ceguinho, quer ser curado? Não. Mas se eu fosse dizer: não, Jesus, me dê pelo menos um cão-guia que eu estou satisfeito. Diga para o seu Deus o que é que você está precisando. Exercite a sua fé com autoridade, não a sua autoridade, mas a autoridade de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo. Qual é o seu drama? Quer ser curado? Exercite a sua fé. Jesus disse: vai, levanta, toma o teu leite e anda. E aquele paralítico, porque exerceu a sua fé, ele ficou de pé e andou. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, e já fazia 4 dias que aquele homem estava morto, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Até o morto escuta a voz de Deus. Até o morto escuta a ordem da palavra, do poder de Jesus Cristo. E o
o morto obedece. Meus irmãos, se o morto escuta a palavra de Jesus, você que está tão vivo, tão viva, não quer escutar? Escute a voz de Jesus, obedeça a ordem de Jesus, exercite a sua fé. O problema é que aqueles fariseus estavam tão com raiva de Jesus, que em determinado momento, meus irmãos, ao ver a dureza do coração daqueles homens, diz a Bíblia que Jesus ficou irado e profundamente entristecido. A ira de Jesus passa rápido, meus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ficou profundamente entristecido, não porque aqueles homens fossem maus, apenas isso, mas é porque o coração daqueles fariseus eram tão duros, que o fim deles era a morte eterna, era o juízo eterno. Finalizando, o milagre aconteceu. Versículo 5 vai dizer que quando Jesus mandou aquele homem estender a mão, ele estendeu, e a mão dele, que era atrofiada, ficou perfeita novamente. Dizem os estudiosos, meus irmãos, que a mão daquele homem profundamente ficou daquele jeito, talvez por um problema que aconteceu durante a vida dele, ou algum acidente de trabalho. Lucas vai dizer que a mão que estava atrofiada era a mão direita. E um livro apócrifo, que não foi inspirado por Deus, vai dizer que aquele homem possivelmente poderia ser um pedreiro. Não existe comprovação sobre isso, mas dizem os historiadores que pode ser isso aí. Mas quando Jesus disse, estenda a sua mão, e aquele homem, exercitando a sua fé, ele estendeu a mão dele que estava atrofiada, ficou perfeita. Sabe, meus irmãos, porque é que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Sabe por que muitas vezes a nossa vida ainda não está tão plena do Espírito Santo de Deus? É porque às vezes nós não exercitamos a nossa fé. O que nós precisamos fazer é o que Jesus disse para a irmã de Lázaro, depois que ele já estava morto. Quando Jesus disse, olha minha filha, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas é preciso que você exercite a sua fé. É preciso que você reconheça o seu problema. É preciso que você enfrente o seu problema. É preciso que você exercite a sua fé. E se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto o nosso irmão Francisco vai passar os elementos para a Santa Ceia, eu queria que você guardasse em seu coração as etapas desse milagre, o reconhecimento do seu problema, o enfrentamento do seu problema e principalmente o trabalhar da sua fé, o exercitar da sua fé. Porque eu quero que você lembre, nunca se esqueça disso. Não é o tamanho da sua fé, mas sempre será o tamanho do seu Deus. Nunca vai ser a força da sua fé, sempre vai ser o poder do seu Deus. Eu queria que você avaliasse isso sobre sua vida. Obrigado, meu irmão. Senhor, meu Deus, nós consagramos esses elementos aqui, ó Pai, e que esses elementos falem profundamente e tragam uma transformação aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode passar, mais um que foi morto, santo, santo ele é. Ao que se assenta
os elementos. Ao pegar deste pão, eu queria que você se lembrasse que Jesus Cristo, Ele que entende que a vida do homem vale mais do que a vida dele. E por isso Ele se entregou por você e por mim naquele madeiro, naquele maldito madeiro. Foi para que hoje nós pudéssemos, ao comer deste pão, trazermos de volta à nossa memória o tamanho do amor de Deus por nós. O tamanho do amor de Jesus Cristo, que não poupou a si próprio, mas por amor se entregou por você e por mim naquela cruz. Isso só demonstra que a sua vida é muito preciosa para Deus. E você e eu precisamos fazer por onde? Sermos gratos e obedientes a Deus por tão grande demonstração de amor. Comamos todos, meus irmãos. Ao pegar deste suco, eu queria também que você lembrasse que assim como uma ovelha se entregando aos seus tosqueadores, assim como um cordeiro sendo sacrificado ali na antiga aliança para que os pecados dos homens fossem esquecidos, agora, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora nós não precisamos mais do sacrifício de animais. Nós não precisamos mais que o sangue de animais sejam derramados por causa do seu e do meu pecado, porque agora o Cordeiro Santo, 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 já derramou o seu sangue de forma definitiva e derradeira, e não precisa mais agora nos preocuparmos, porque a nossa dívida foi paga, a nossa sentença foi anulada, a nossa punição foi rasgada, e agora nada mais nos separa de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao beber deste suco, lembre que foi necessário que Ele derramasse o sangue dele pela sua e pela minha vida. Bebamos todos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nosso coração treme e teme de alegria, porque, ó Deus, nós por nós mesmos nunca conseguiríamos alcançar a nossa salvação, nós pelos nossos méritos nunca conseguiríamos ter o perdão dos nossos pecados, mas é pelo Teu amor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, é pela Tua soberania, que hoje nós podemos dizer assim: obrigado, Senhor. É por isso que hoje nós podemos orar e o Senhor recebe as nossas orações. É por isso que hoje nós podemos louvar e o Senhor recebe as nossas orações. É por isso que hoje nós podemos nos prostrar diante de Ti e chorarmos aos Teus pés, e o Senhor nos consolará. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela obra do Teu Filho Jesus Cristo sobre nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E quinta-feira eu aguardo vocês aqui para mais uma vez nós ouvirmos a palavra de Deus e virmos aqui louvar e cultuar ao Senhor. Uma boa noite a todos.